E aí, Ruma de Nerds, eu sou Rafael Carmo e hoje nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a segunda parte da série La Casa de Papel. Escuchadme todos. Este es un operativo muy complejo. Así que vamos a necesitar concentración extrema. Esta vez detendremos nosotros la trampa. Então, né, só pra explicar, né, La Casa de Papel, se você tava aí numa caverna aí nesses últimos meses, você não sabe, né, a série espanhola do povo que vai assaltar a Casa da Moeda da Espanha. Essa série, na verdade, ela saiu completa lá na Espanha e a Netflix tá distribuindo, né, no mundo todo e ela decidiu fazer essa reedição aí dos episódios. Os episódios originais, eles são diferentes, os episódios da Netflix, eles dão uma edição ali. E a Netflix, ela dividiu em duas partes e agora saiu essa segunda parte aí. Falando um pouco sobre essa segunda parte, primeiramente sem spoilers, eu acredito que ela foi um pouco inferior à primeira. O porquê? Eu fui assistir com bastante preconceito, porque muita gente tava comentando e eu fui assistir assim com o pé atrás, me surpreendi e gostei. Eu considero uma série com um roteiro muito bom e uma produção muito boa também. Na segunda temporada, não é que o roteiro piora, mas algumas coisas elas se repetem demais. Por exemplo, você que assistiu a primeira parte, tá muito acostumado aí ao professor sempre escapar, estão sempre perto de pegar ele, e ele tá sempre escapando, né? Na segunda parte isso acontece mais algumas vezes. Não é que fique pior, ele tem umas soluções bem interessantes, principalmente numa cena lá que ele entra num hospital, mas eu acredito que com essa repetição isso cansou um pouco, assim. E tem uma certa cena lá que uma pessoa acaba voltando pra dentro do negócio que eu achei muito esquisita aquela cena. Pra quem assistiu aí tá sabendo a cena da moto lá. Aquela cena, eu acho que é a única cena assim que eu fico com o pé atrás mesmo, que eu achei meio paia mesmo. Em compensação, eu acredito que a série termina bem. É uma coisa boa aí, palmas pros produtores da série, que eles fizeram uma historiazinha fechada. Quando termina a segunda parte, a história fecha mesmo. Se quiserem depois fazer spin-off com os personagens, aí já é outra história. Mas aquela história acabou. Não vai ter mais temporadas, e isso eu gosto bastante quando a série faz isso. Mas aí já é outro probleminha que eu acho do final. Na série, eles criam várias subtramas, vários subplots, eles só escolhem um subplot pra fechar. Os outros, eles ficam meio abertos, e você fica meio... Pô, a gente passou tanto tempo aqui gostando desses personagens, entendendo melhor sobre eles, acompanhando esses dramas deles, e no final a série não entrega. Eles escolhem somente um núcleo pra entregar. Vou começar a falar aqui um pouco de spoilers, caso você não tenha assistido ainda, para esse vídeo e volta depois. Gostei muito da cena lá onde toca a Bella Ciao de novo, que é uma das coisas mais legais dessa série. Tem até um post lá no site falando sobre isso. A cena lá da redenção do Berlim, apesar dele ser um escroto, mas o ator é muito bom, o personagem é muito legal, o personagem que você adora odiar. É a cena lá da redenção dele, achei muito legal, assim. No final, mais uma vez, como eu já falei aqui, no Sem Spoilers, eles escolhem terminar ali o núcleo do professor e da Raquel, e os outros núcleos, meio que eles não escolhem terminar, que eu achei esquisito, assim, né? Porque não custava nada pegar alguns minutos e falar, olha, a Tóquio aconteceu isso aqui no final, o Rio aconteceu isso aqui com eles, né? Depois do assalto, né? Como é que foi a vida deles depois do assalto. Não que precise mostrar, mas ficaram algumas coisas em aberto. Por exemplo, o filho da Nairobi. É uma coisa importante da personagem, é tocado em alguns momentos, é até uma coisa de tensão lá em certo momento, mas no final não mostra se ela foi atrás do menino, se ela não foi, né? Isso aí eu achei que ficou um pouco aquém. E no final você acaba entendendo mesmo que os personagens principais da história na verdade, o professor e a Raquel, que eu considero os melhores personagens da série. Uma coisa que muita gente reclamou, né, por exemplo, da Tóquio lá, que todo mundo achava que ela é a personagem principal e ela só faz merda na série. Ela é uma personagem desinteressante. Depois você entende que ela, na verdade, ela era só quem tava contando a história. Se você aí tá com receio ainda de assistir Casa de Papel, porque tá todo mundo falando, enchendo seu saco, vá assistir, a série é acima da média. E se você quiser saber mais ainda, mais detalhado, tem texto lá no site que eu falo aí minhas impressões aí sobre a temporada completa. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, segue a gente lá nas redes sociais e compartilha e se inscreve. Até mais. Bella, tchau.